E hoje tem o quadro Fliperama para falar de esporte virtual. A gente recebe aqui o CEO do Instituto de Governança e Integridade no Esporte, Felipe Alves, e também a atleta de eSports, Beatriz Montenário. Bem-vindo, pessoal. Começo perguntando para o Felipe. Felipe, considerando o cenário mundial do eSports, como é que o Brasil se encaixa nesse contexto atual, né? O Brasil desperta muito interesse do esporte eletrônico, seja por ser o terceiro maior mercado, seja pela grande paixão que envolve os brasileiros. Se você olhar qualquer evento de esporte eletrônico, Pro League, CBLOL, DreamHack, e você dá uma olhadinha nos vídeos que você vê a paixão ali sobressaltar. Você fica confuso se você está vendo ali um jogo de futebol ou um jogo de esporte eletrônico. E, além disso, o Brasil ele tem produzido grandes ídolos. BRTT, Fallen, eles têm atraído a atenção de muitos fãs. Basta dizer que o BRTT ele tem quase 2 milhões de fãs. Então, isso é muito relevante para o esporte eletrônico. E você, Beatriz, enquanto jogadora, qual jogo que você joga e quais competições você participa? Bom, a minha modalidade é dentro do League of Legends. Eu sempre gostei muito de esportes eletrônicos desde criança, sempre fui muito incentivada. E em 2012, eu fui apresentada ao League of Legends, jogando de forma amadora, jogando em casa. E em abril de 2018, eu fui apresentada ao projeto da Atlética Faixa Esportes por amigos e fui um pouco relutante em tentar me inscrever, em tentar avançar nisso, por ser uma garota e geralmente as garotas não terem tantas chances. Mas assim que eu soube que tinha um respeito mútuo, felizmente, todos os pontos da Atlética, eu sinto muito respeito, sinto muito afeto de todos eles. E eu sinto que nós temos uma possibilidade de avançar cada vez mais nesse cenário. Tá certo. O Felipe falou sobre a questão dos ídolos formados aqui, né, no Brasil. E no Brasil a gente fala muito do futebol, da garotada que quer começar e aí se inspira nesses ídolos e tenta procurar um caminho para começar. Eu queria que vocês dois respondessem, né? Como é que de repente se forma esse caminho no Brasil para quem é um jovem que gosta de jogar, que procura um espaço para tentar ser um ídolo no futuro? Como é que ele consegue, de repente, procurar uma equipe, achar um lugar para ele jogar, né? Como é que vocês enxergam esse caminho aqui no Brasil? O esporte eletrônico ele é altamente democrático. Ele permite que qualquer pessoa tenha acesso a se tornar um pro player. O que geralmente ocorre? Ocorre que esse jogador amador ele começa a participar de competições amadoras. E ele vai se destacando, seja em jogos de um jogador só, seja em jogos de equipe. E à medida que ele vai se destacando, equipes menores atraem esse jogador. E, naturalmente, quando ele está participando já de uma equipe menor, as grandes corporações, as grandes organizações acabam atraindo esse jogador. O próprio Flamengo, quando escolheu o BRTT para fazer parte da sua equipe de League of Legends, foi buscar ele na Red Canids. 75 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de afeto, algum tipo de entusiasmo ou fazem parte do cenário do esporte, não só de League of Legends. E desse cenário, 58%, quase 59%, são garotas. Não só da minha idade, tem de 25 até uns 35, até quase beirando os 40, que são a mesma geração que começou a fazer parte dos afetos de jogos na década de 80 e 90, quanto as garotas até de 14 anos, 15 anos, que foi quando eu comecei. Eu comecei a jogar com o LoL com 16 anos. É uma gama muito grande, tanto de idade, quanto de classe social, quanto de personalidade, que é uma coisa que acaba meio que sendo ocultada ali, porque o que vale mais ali é a sua habilidade, é a sua credibilidade e o seu ranking num jogo, que aí é muito mais disputado e não é todo mundo que consegue chegar ali. Você que falou que no início não foi tão fácil porque era uma garota no meio de tantos meninos. E hoje? Tem muita menina, como você falou, tem muitas mulheres jogando. Como é que estar nesse meio de competições de games? Ainda é um pouco restrito no cenário grande. Por quê? No CBLOL, por exemplo, que é o campeonato que equivale até a uma Série A do futebol, nós não temos garotas.
Mas, assim, tem crescido muito. Teve até um campeonato esses dias, patrocinado por um time grande, a INTZ, que foi o Projeto Invocadores, que foram, se não me engano, mais de 30 equipes, exclusivamente femininas, as monitoras, as apresentadoras. Toda a equipe era exclusivamente formada por meninas e as supervisoras dentro da INTZ também. Foi um avanço muito grande, mas ainda assim sofremos bastante críticas a respeito. Eu não participei, mas as garotas em geral, bastante críticas, às vezes até assédio, dependendo da situação, sofrem assédio, mas com isso, muitas delas acabam até se ocultando através de um nome masculino, um nick masculino. Não é o que eu escolhi fazer, eu escolhi meio que dar a cara a tapa, mas muita gente não se sente confortável para fazer isso por medo de ter que lidar justamente com essas situações. Isso é o principal medo das garotas. Mas eu tenho certeza que quando nós tivermos mais um impulso maior para isso, quando a gente tiver uma dedicação maior para isso, por parte das empresas também, por parte das organizações, eu tenho certeza que a gente tem uma capacidade muito grande de estar ali junto com eles. Tá certo, gente. Obrigado pela participação de vocês e muito sucesso agora, daqui para frente.